Mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo estou aqui, estou conversando, caminho, eu trabalho secularmente porque Deus me deu essa graça. Deus, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele levou as nossas enfermidades. Eu também passei por muitas doenças, passei por cirurgia gravíssima, poderia a minha vida ter sido ceifada, mas para a honra e glória do nome do Senhor, Deus ainda tem alguma coisa para fazer com nós. Levantei de uma cama e sei de onde Deus nos tirou. Nós conversávamos um pouquinho antes de começar o programa com o nosso amigo e a gente dizia assim: só sabe o preço da salvação aquele que paga. Muitas das vezes a gente pensa que é filho de crente, a gente está salvo, não é bem assim. Eu quero dizer para você que filho de crente também tem que se converter. Eu nasci dentro de um lar cristão, meu avô era cristão, meu avô foi um grande homem de Deus, meus tios, meu pai são grandes homens de Deus, mas isso não é o suficiente para mim ir para o céu. Enquanto eu não tiver um encontro verdadeiro com o Mestre, não adianta de nada minha família ser crente. E nessa manhã eu quero deixar aqui esse versículo para você. Nós vamos ver ali que a Daniele leu também no livro de João, aqui, que ele vai dizer assim... que na parte B do versículo 37, no capítulo 6, ele vai dizer assim: e o que vier a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Nós vamos ver agora que a Bíblia ela vai apresentar ali, se os irmãos forem olhar na Bíblia, nós vamos olhar ali onde está que Davi saiu do seu palácio. Ele já era um homem de idade, já era um homem experimentado das guerras, e ele disse assim: eu vou pegar 3 pessoas e eu vou ir ao campo, eu quero ver o campo, rever o campo, sei que meus dias estão contados. E nós vamos ver agora que Davi sai com 3 valentes para o campo, e nós vamos ver que Davi não vigiou como um rei, ele não vigiou, ele poderia ter levado um exército com ele. E quando nós vemos agora nessa passagem da história, nós vamos ver que estava tudo em paz, Israel estava todo em paz. Só que os vigias de Davi também não viram que os inimigos filisteus já estavam à roda de Jerusalém, de Israel, para atacar a Davi. E quando nós vemos agora, Davi está com 3 valentes. Os irmãos podem conferir, a gente não vai ler porque senão a gente vai perder muito tempo. E nós vamos ver agora que 3 valentes, eles derrotaram 3 exércitos inteiros. Mas eu quero chamar a atenção para a vida de Samar. Nós vamos ver agora que Samar, ele não era nazireu de Deus. Muitas das vezes eu nasci num lar cristão. Eu tive promessa quando a minha mãe estava grávida de mim. Alguém disse assim: esse rapaz vai levar a palavra do Senhor, ele vai dar testemunho. E muitas das vezes você pode estar cabisbaixo pensando assim: eu não tenho promessa de Deus, Deus não fez promessa comigo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: quando você se colocar na presença dele, Samar não era nazireu, Samar não era escolhido. Só que Samar, ele se colocou em posição de servo, ele se colocou como um valente, ele lutou contra os filisteus, ele derrotou um exército inteiro sozinho. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que essa história aconteceu veridicamente. Você pode muitas das vezes dizer assim: mas nós não vivemos mais período de guerra. Mas o nosso maior inimigo é nós mesmos. O dia que a gente conseguir vencer a nós e dizer assim: hoje eu vou ir para a igreja, vou participar de um culto, vou me colocar na presença de Deus. Você se apresenta a Deus, você se coloca na brecha, você se coloca de linha de frente dizendo assim: eis-me aqui, eu quero ser usado por Deus. Muitas das vezes você pode ter uma doença, você pode ter 1001 coisa acontecendo na sua vida, que o inimigo vem usar a depressão, o inimigo vem usar o desânimo na sua vida e vem dizer assim que você não presta mais para nada. Muitas das vezes a gente vê testemunho de pessoas que a gente fica olhando e dizendo como Deus é grande. Só que como a gente vai contar o nosso testemunho se a gente não passa? Como é que eu vou contar para você que hoje eu estou aqui por um milagre se eu não passei por este milagre? Mas não, eu posso contar para você dizendo assim:
mim. Hoje eu estou aqui pela infinita graça do Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor Jesus Cristo não tinha me levantado de onde eu estava, hoje eu era uma pessoa apagada. Muitas das vezes tinha deixado a depressão tomar conta de mim, tinha deixado o inimigo tomar conta da minha alma. Mas eu quero dizer para você nessa manhã,